Nesta aula, vamos corrigir os exercícios propostos na aula anterior. Problema número 1. Determine o número positivo, tal que a diferença entre ele e o seu quadrado seja maior possível. O que você pode esperar que esse número esteja no intervalo aberto 0, 1? Se chamarmos de x o número procurado, a diferença entre ele e seu quadrado é um f de x igual a x menos x elevado ao quadrado. Como trata-se de um polinômio de segundo grau e o termo quadrático é negativo, seu gráfico é uma parábola côncava para baixo. As raízes dessa função são x menos x ao quadrado vai ser zero, podemos colocar o x em evidência, então fica x vezes 1 menos x igual a zero. Essa expressão será nula quando um dos fatores for nulo, ou seja, quando x for igual a zero, ou quando 1 menos x for igual a zero, que dá x igual a 1. Então, a parábola toca o eixo horizontal nestes pontos. O ponto máximo da função acontece no intervalo 0 menor que x menor que 1, como mencionado no enunciado da questão. Neste ponto, a derivada é nula. O f' de x vai ser: a derivada de x é 1 e a derivada de menos x ao quadrado dá menos 2x. No ponto crítico, a derivada é nula. 1 menos 2x vai ser 0, passando 1 para o outro lado, menos 2x é igual a menos 1, multiplicando tudo por menos 1, 2x é igual a 1, então o x vai ser meio. Então a resposta é meio. Número 2. Exprima o número 18 como a soma de dois números positivos, de tal modo que o produto do primeiro pelo quadrado do segundo seja tão grande quanto possível. Se chamarmos de x e y os números procurados, podemos dizer que x mais y é igual a 18. O produto do primeiro pelo segundo, pelo quadrado do segundo, vai ser p igual a x vezes y elevado ao quadrado. Derivando a primeira expressão em relação a x e considerando y uma função implícita de x, fica: a derivada de x é 1. A derivada de y é dy dx, porque y é a função de x. E a derivada da constante 18 é 0. Passando 1 para o outro lado, concluímos que o dy dx é igual a menos 1. Derivando a função produto, da mesma forma, o dp dx vai ser, eu tenho aí um produto de funções, né? Então eu vou escrever a primeira função x vezes a derivada da segunda. Derivando 2y elevado ao quadrado, vai ficar 2y, como y é função de x, dy dx. E mais a segunda y ao quadrado vezes a derivada da primeira função, que é 1. Então fica isso aí. Multiplicando e substituindo dy dx por menos 1, que já calculamos, fica 2xy vezes menos 1 mais y ao quadrado. Que eu posso escrever como y ao quadrado menos 2xy. Dá para colocar o y em evidência, então fica y vezes y menos 2x. O produto será máximo ou mínimo quando a derivada for nula. Então, y vezes y menos 2x vai ser 0 quando um dos fatores for nulo. Primeira solução é y igual a 0. Na verdade, para esse valor de y, o produto p igual a x vezes y ao quadrado será nulo. E isso representa o mínimo. E estamos procurando o valor máximo. Então, essa solução está descartada. A outra solução é y menos 2x igual a 0. Eu posso passar o 2x para o outro lado, então o y vai ser igual a 2x. Como x mais y é igual a 18, e o y é 2x, então fica x mais 2x é igual a 18. 3x é igual a 18, então x vai ser 18 sobre 3, que é igual a 6. O valor de y é igual a 2x, ou seja, 2 vezes 6, que é igual a 12. Número 3. Mostre que o retângulo de área máxima para um dado perímetro é um quadrado. Vamos considerar um retângulo de comprimento x
e altura y. O perímetro pode ser expresso por 2x mais 2y é igual a P, que é o perímetro. A área pode ser expressa por A igual a x vezes y, a base vezes a altura. Derivando a primeira expressão em relação a x, considerando y função implícita de x, fica a derivada de 2x é 2, a derivada de 2y vai ser 2, né? Como y é função de x, dy dx. E a derivada do perímetro, que é constante, é 0. Passando 2 para o outro lado, 2 dy dx é igual a menos 2. Então, o dy dx vai ser menos 2 sobre 2, que é igual a menos 1. Derivando a área em relação a x, dA dx vai ser, temos aí um produto, né? Então a primeira função, x, vezes a derivada de y, que é dy dx, mais a segunda função, y, vezes a derivada de x, que é 1. Substituindo dy dx pelo valor calculado antes, fica dA dx vai ser x vezes menos 1, que é o dy dx, mais y, que dá y menos x. O máximo ou mínimo ocorre quando a derivada se anula. Então, y menos x vai ser 0, passando o x para o outro lado, quando o y for igual a x. Quando o comprimento de um retângulo é igual à sua altura, esse retângulo é um quadrado. Para confirmar que este ponto representa um máximo, vamos calcular a derivada segunda. Então, d2a de dx ao quadrado vai ser, derivando aí a derivada primeira, a derivada de y, dy dx. E a derivada de menos x é menos 1. Como dy dx é menos 1, fica menos 1, que é igual a menos 2. A derivada segunda é negativa e a função é côncava para baixo. Então, o ponto crítico é o máximo da função. Número 4. Mostre que o retângulo com menor perímetro para uma dada área é um quadrado. É um problema semelhante ao problema anterior, porém agora a área do retângulo é constante e pode ser expressa como x vezes y igual a A. O perímetro pode ser expresso como P igual a 2x mais 2y. Derivando a primeira expressão em relação a x, considerando y função implícita de x, fica uma derivada de um produto, né? A derivada de x vezes y vai ser x dy dx, mais o y, e a derivada de x é 1. Isso vai ser igual a 0. Podemos passar o y para o outro lado, então x dy dx vai ser menos y, então dy dx vai ser menos y sobre x. Derivando o perímetro da mesma maneira, dp dx vai ser a derivada de 2x é 2, e a derivada de 2y vai ser 2, como y é função de x, dy dx. Substituindo dy dx pelo valor calculado anteriormente, fica dp dx vai ser 2 mais 2 vezes menos y sobre x, que vai ser 2 vezes menos y dá menos 2y sobre x. O perímetro será máximo ou mínimo quando a derivada se anular. Então, quando 2 menos 2 vezes y sobre x for 0. Passando 2 para o outro lado, menos 2 vezes y sobre x é igual a menos 2. A gente pode dividir tudo por menos 2, né? Fica y sobre x é igual a 1. Então, o y vai ser igual a x. Novamente, concluímos que o comprimento e a altura do retângulo são iguais e trata-se de um quadrado. Para ter certeza que se trata de um valor mínimo, vamos calcular a derivada segunda. Então, vamos derivar a derivada primeira. Então, d2p de dx ao quadrado vai ser a derivada de 2 é 0, aí eu tenho uma constante menos 2, e agora eu tenho um quociente de funções, que eu vou usar a regra do quociente, né? O U é y e o V é x. Então, a derivada vai ser o V, que é x, vezes a derivada de U, que é dy dx, menos o U, que é y, vezes a derivada de V, que é x, que é 1.
sobre o v ao quadrado, x ao quadrado. Como dy dx é menos y sobre x, fica menos 2 vezes x, no lugar do dy dx, menos y sobre x, menos y sobre x ao quadrado. Dá para cancelar o x aí, no numerador. Então, fica menos 2 vezes menos y sobre x ao quadrado. Menos y dá menos 2y. Então, fica menos 2 vezes menos 2y sobre x ao quadrado. Se eu multiplicar aí menos 2 por menos 2y, dá 4y sobre x ao quadrado. Como x e y são números positivos, né, são comprimentos e altura, a derivada segunda será positiva e a função, no intervalo aí considerado do problema, será côncava para cima e o ponto crítico representa o mínimo da função. Agora, tente resolver mais estes problemas.